Um ótimo dia para vocês, Marcelo Cardoso por aqui, e hoje dando continuidade, ao nosso assunto, que são os 17 arquivos de riqueza que estão no livro Segredos da Mente Milionária, que é a nossa sequência de 17 vídeos. Hoje nós chegamos no vídeo de número 6 dessa sequência, é o ensinamento número 6, o conselho número 6, que eu acredito que vai fazer uma grande diferença na sua vida. Ele diz assim: pessoas de mentalidade rica admiram outros indivíduos ricos e bem-sucedidos. Pessoas de mentalidade pobre guardam ressentimento de quem é rico e bem-sucedido. Existe uma incoerência nesse ensinamento. Essa incoerência, ela diz o seguinte, que se você considera pessoas ricas, pessoas de mau caráter, pessoas que passaram por cima de outros para serem bem-sucedidas, pessoas que fizeram mal a outras pessoas para serem bem-sucedidas, pessoas que se aproveitaram da ingenuidade de outras pessoas para serem bem-sucedidas. Se você considerar que pessoas ricas são pessoas que passaram por cima dos outros, são pessoas ruins, assim como muitas vezes em desenhos animados, em filmes, os ricos são gananciosos, são normalmente os malvados da história. É muito comum em filmes, até principalmente filmes infantis, você colocar ali uma pessoa rica como a vilã da história. E é claro que existe um motivo para isso. Ao longo da história, muitas pessoas que eram ricas fizeram muito mal para a população como um todo, principalmente quando a gente vai para o campo dos governantes, principalmente pessoas que já foram governantes de países e fizeram tanto mal aí ao longo da história. A questão é que a gente precisa desassociar a questão do dinheiro ao caráter. Dinheiro e caráter são coisas que não caminham junto. Dinheiro e caráter são coisas que não estão diretamente relacionadas. Com certeza você conhece pessoas que são extremamente mal-sucedidas financeiramente, pessoas que não têm condições financeiras para assim, obter quase nada do que elas querem, e mesmo assim elas são extremamente orgulhosas, e mesmo assim elas são pessoas de um caráter muito ruim, são pessoas de um mau caráter, pessoas que fazem mal para as outras, pessoas que o pouco que têm já é o suficiente para querer passar por cima das outras pessoas, para querer fazer mal para as outras pessoas, para querer de alguma forma tentar assim colocar para baixo as pessoas que estão ao seu redor. Com certeza você conhece pessoas assim e elas não têm dinheiro, elas não têm, assim, quando eu falo não ter dinheiro, é ter muito dinheiro, elas não são bem-sucedidas financeiramente e ainda assim tem esse caráter, ainda assim elas têm esse posicionamento ruim, ou seja, o dinheiro ele não está diretamente relacionado a isso. Existem pessoas muito ricas, de um caráter muito bom, pessoas que têm muito dinheiro e que precisam ser referência para a nossa vida, e que a gente precisa olhar para as pessoas e ter elas como referência para a nossa vida, porque elas são de fato referência do que deve ser seguido, de como as coisas devem ser feitas. Pessoas que são humildes, pessoas que tratam bem as outras que estão em volta, pessoas que pegam na mão daquelas que estão buscando uma oportunidade, colocam elas para cima, que incentivam, que ajudam, ao mesmo tempo que existem pessoas que não têm condições financeiras e ainda assim são pessoas que fazem mal às outras, são pessoas que atrapalham a nossa vida ou tentam atrapalhar a nossa vida de alguma forma. O que eu quero dizer para você nesse vídeo é que você precisa desassociar a questão de ser bem-sucedido financeiramente do caráter. Pessoas bem-sucedidas financeiramente, indivíduos que são bem-sucedidos financeiramente, na maioria dos casos chegam aonde estão justamente pelo caráter que tem, justamente por trabalhar de forma correta, justamente por pagar os seus impostos, justamente por tratar bem os seus funcionários, por criar amizades, por serem pessoas confiáveis, por serem pessoas justas, porque essas qualidades estão diretamente relacionadas com um negócio bem-sucedido. Uma pessoa que consegue chegar nos níveis mais altos da sociedade, mesmo tendo um caráter péssimo, mesmo tentando passar por cima das pessoas, normalmente elas têm prazo de validade, normalmente elas não duram muito, normalmente essas pessoas caem, porque é difícil se manter
num alto nível durante uma vida inteira fazendo mal para as pessoas. Nós precisamos de pessoas para sermos bem-sucedidos. Nós precisamos da confiança de pessoas para que nós tenhamos sucesso. Então é normal você ver pessoas caindo, empresários caindo, empresas quebrando, coisas acontecendo, justamente por se tratar de pessoas que chegaram até onde chegaram de alguma maneira ilícita. Não que todos os casos sejam isso, obviamente. A gente sabe que existem vários fatores para uma empresa quebrar, para alguém perder o dinheiro, às vezes é um investimento que foi feito de maneira errada, enfim. É um outro assunto, mas eu quero dizer no sentido de que pessoas que têm um mau caráter, elas acabam colhendo o que elas plantam. Elas colhem na família, elas colhem nos relacionamentos e elas colhem também muitas vezes nos investimentos, nas empresas que têm aberto, nos negócios que criaram, elas acabam colhendo coisas ruins. Por quê? Porque elas plantaram isso ao longo da vida delas. Mas da mesma maneira que uma pessoa muito bem sucedida financeiramente pode ter um caráter ruim, o que eu quero deixar claro para você nesse vídeo, você sabe muito bem disso, que pessoas que também são mal sucedidas financeiramente, que pessoas que talvez fazem parte da sua realidade hoje, também têm um caráter ruim. Então o caráter ele não está relacionado com a quantidade de dinheiro que uma pessoa tem. E por que é importante você absorver esse ensinamento para a sua vida? Porque se você tiver a concepção de que pessoas ricas são pessoas de um mau caráter, você dificilmente vai algum dia na sua vida ser bem-sucedido financeiramente, porque seria incoerente você buscar para a sua vida um sucesso financeiro, sendo que você não gosta das pessoas que são bem-sucedidas financeiramente, sendo que você tem um preconceito com essas pessoas, sendo que você tem opiniões formadas negativas a respeito das pessoas que são bem-sucedidas financeiramente. Se você enxerga com maus olhos essas pessoas, você nunca vai chegar a ser uma pessoa bem-sucedida financeiramente. Por quê? Porque naturalmente você vai tomar decisões e atitudes ao longo da sua vida que vão fazer com que você não acumule bens, não invista, não faça com que o seu dinheiro multiplique. Pelo contrário, você sempre vai na direção contrária disso. Por quê? Porque a direção contrária é o que a sua mente acredita que seja a humildade, que seja uma pessoa boa, que seja alguém justo, alguém que ajuda os outros. E na verdade não, você pode ser tudo isso, você pode ter todas as melhores qualidades de um ser humano e ainda ter muito dinheiro também, ainda ser bem-sucedido financeiramente, e as condições de ser bem-sucedido financeiramente te possibilita ajudar outras pessoas, te possibilita ter mais condições para poder ajudar as pessoas que realmente precisam. Se você entendeu esse ensinamento e se ele fez diferença na sua vida, se é importante para você o que eu trouxe nesse episódio, curte, comenta, coloca aqui algum assunto que você queira que seja trazido para os vídeos logo depois que a gente encerrar essa série, né, de 17 vídeos. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve também. Se você estiver ouvindo através do podcast ali no Spotify, começa a seguir também, se você não seguiu, ou curte ali no Spotify. Enfim, se movimente, faça algo que faça com que esse canal faça diferença na vida de mais pessoas, que a intenção sempre será essa, que mais pessoas sejam alcançadas, que a vida de mais pessoas sejam transformadas também. Que Deus abençoe você e até mais.